Fala galerinhas, beleza? Tudo certinho com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desse carinha aqui, ó, do Galaxy S10 e se ele ainda vale a pena em 2021. O Galaxy S10 foi lançado em março de 2019 como um modelo intermediário entre os topos de linha, ou seja, ele está situado exatamente no meio entre o S10e e o S10 Plus. 2 anos desde o seu lançamento, eu achei que seria interessante falar um pouquinho a respeito de como é que é o uso dele hoje em dia e se ele vale a pena pagar agora que o preço dele deu uma reduzida, principalmente no mercado de usados. Sua tela é de 6.1 polegadas, de resolução de 1440 por 3040, ou seja, Quad HD. Com uma resolução tão alta assim, a sua densidade de pixels chega a 551 pixels por polegada. O que significa todos esses números? Basicamente significa que a sua experiência em consumo de mídia é ótima. Principalmente quando atrelada ao seu som estéreo Dolby Atmos que tem nas duas saídas de som. Bom, no padrão ela vem configurada de apenas 1080p, mas olha, eu realmente não percebi a diferença entre o 1080p e o 1440. Então assim, já que o 1080 economiza bateria, por que não deixar no 1080? Bom, na tela também encontramos o sensor de impressões digitais, que não é dos mais rápidos, principalmente quando considerado os desempenhos dos mais novos leitores de impressões. Mas quando comparado, por exemplo, a aparelhos lançados nessa época, que eram um pouco mais simples, como o Mi 9T, temos sim uma precisão um pouco melhor, mas realmente não chega aos pés dos aparelhos mais novos. Bom, suas câmeras são a cereja do bolo. Pra quem não sabe, eu me importo um pouco com as câmeras, porque eu uso elas um pouco, né? Enfim, então assim, eu sempre me atento bastante às câmeras dos aparelhos. E esse aqui realmente é muito boa. Olha, a câmera principal tem 12 megapixels com abertura de 1.5 a 2.4. Como assim abertura com dois números diferentes? Bom, basicamente, em 2018, no S9, a Samsung implantou essa tecnologia de abertura variável, que é o que eles chamavam. Como é que funciona essa tecnologia? Basicamente, quando você está lá no sol, ensolarado, um dia bonito, ele vai fechar um pouco a câmera, já que não precisa entrar tanta luz para ele ter uma foto com qualidade. Então ele vai deixar na abertura 2.4. Enquanto você está lá tirando suas fotos de noite, de comida, jantando, ele vai abrir mais a câmera e vai deixar na abertura 1.5. A partir de 2020 eles meio que abandonaram essa tecnologia e nos novos S20 e S21 nós não vemos essa tecnologia. Isso é uma coisa boa, uma coisa ruim? Sinceramente, no meu S20 FE que não tem essa tecnologia, eu não percebo muita diferença entre a falta da abertura variável. E as fotos saem tão boas quanto, se não melhor. Bom, a secundária é de 12 megapixels, que é mais para o zoom. Ele faz até 2 vezes de zoom óptico, com abertura 2.4. Bom, eu não vejo muito utilidade nesse tipo de câmera, mas eu entendo para aqueles que gostam dessa versatilidade. A câmera que eu acho mais interessante mesmo é a Ultra Wide, que é de 6 megapixels com abertura 2.2. Essa sim eu vejo bastante utilidade porque dá um campo de visão bem interessante. Obviamente nessas 3 câmeras, como estamos falando de um aparelho antigo, porém top de linha, nós temos sim aquela estabilização óptica de imagem. Então quando você está tirando sua foto, quando você está filmando, as coisas vão estar bem estáveis. Falando em filmagem, ele grava também em 4K 60 fps. Ou seja, não falta nada nesse quesito. Sua frontal tem 10 megapixels com abertura 1.9 e segue o mesmo nível das outras câmeras. Bem bom. Quando comparado, por exemplo, ao meu S20 FE, que tem os seus grandes 32 megapixels, eu acho que eu prefiro, inclusive, os resultados do S10. Enfim, no geral, as câmeras são muito boas. E mesmo com o aparelho já tendo uma certa idade, ele ainda ganha
de lavada de muitos aparelhos lançados novos hoje. O que mais me impressiona nessas câmeras é a consistência entre as três câmeras. Às vezes, por exemplo, quando eu utilizava o Galaxy A30 algum tempo atrás, no qual a sua câmera ultra-wide destoava muito da sua câmera principal, aqui nós temos três câmeras com a constância de qualidade bem grande, então praticamente é imperceptível a diferença entre uma câmera e outra. Com sua bateria de apenas 3.400 mAh. Isso não é muito em termos de hoje em dia, quando a gente vê 4.000, 5.000 mAh em bateria, mas não é horrível. Eu consigo em uso médio, assim, normal, entre 4 horas e meia de tela. Significa que você vai conseguir chegar no final do dia, com uma boa bateria, se você não usar muito. Se você abusar um pouco, às vezes falta um pouco de bateria pro fim do dia, talvez se chegue com 10, 15%. Mas aí vai de cada um. O interessante é que aqui nós temos também, assim como todos os tops de linha desde o S6, o carregamento sem fio, que eu também acho bem legal. Ambos, tanto o carregador com fio quanto o carregador sem fio, suportam até 15 watts, que também não é sensacional considerando os padrões que a gente está vendo hoje em dia. Mas como a bateria do celular não é muito grande, ele carrega assim tranquilamente, durando 1h30 por aí. O processador nas terras brasileiras é o Exynos 9820, a ótimos 8 GB de RAM. Melhor inclusive que o S20 FE, que conta apenas com 6. Aqui temos também 128 GB de armazenamento com possibilidade de expansão do microSD. Olha, eu vou falar pra você, no aspecto do desempenho, não tem o que falar. Ele vai reproduzir todas as coisas que você jogar pra ele e ainda vai fazer com uma grande velocidade. A gente se acostumava antigamente a ter jumps tão grandes entre uma geração e outra que basicamente o celular antigo ficava obsoleto, inútil. Hoje em dia os telefones estão saindo tão bons de uma geração para outra que mesmo alguns aparelhos com um pouquinho mais de anos ainda performam muito bem. E é o caso deste aparelho aqui. Em termos de software, aqui a gente tem o Android 10, com a atualização do Android 11 chegando. E provavelmente essa vai ser a última atualização. O que significa que seu suporte está chegando sim ao fim, mas a gente ainda tem algum tempo para isso. Concluindo então o aparelho, a gente tem também a ótima certificação para aqueles que são desastrados, como eu, que derrubam o celular na piscina de vez em quando. A ótima IP68. Temos também o Wi-Fi 6, temos NFC, temos sensor de batimentos cardíacos, ou seja, pacote completo. A Samsung, desde os primórdios, sempre focou em fazer um aparelho bom no geral. Sim, a gente tem alguns aparelhos que performam melhor em câmeras, a gente tem alguns aparelhos que performam melhor em bateria, a gente tem alguns aparelhos que performam melhor em desempenho. Mas os Samsungs normalmente performam bem em todos os quesitos. Não maravilhoso em nenhum deles, mas muito bom em todos. Novo, a gente consegue encontrar esse aparelho por voltas dos R$ 2.600. Por esse preço eu não vejo muito sentido não, muito porque ele beira aos R$ 2.700, R$ 2.800 que está custando o S20 FE, que é um aparelho sim superior. Mas assim, o seu custo-benefício é melhor, começa a fazer sentido quando a gente olha no preço dos usados. Olha, nos usados a gente encontra por R$ 2.000 a R$ 2.100 com certa facilidade. Bom, por esse preço novo, a gente está levando A71, a gente está levando Note 10 Lite, a gente está levando Poco X3, aparelhos com desempenho consideravelmente inferiores, aparelhos com câmeras consideravelmente inferiores. Concluindo, por volta dos R$ 2.000, ele tem um ótimo custo-benefício. E seus irmãos, pela mesma lógica, também. Se você prefere um aparelho um pouquinho menor, mesmo que abra mão de um pouquinho de tela, um pouquinho de bateria, um pouquinho de cada coisa, o S10e tem um custo-benefício interessante, porque seu custo beira os R$ 1.600, R$ 1.700. O S10 Plus também tem um custo-benefício interessante, por custar apenas um pouco mais, mas tem mais bateria e mais tela. Mas aí, eu realmente acho que fica pelo gosto do tamanho. Eu acho o S10 Plus grande demais, e eu acho o S10e pequeno. Então eu acho que sim, a cereja do bolo seria o S10 comum. Mas realmente, os três têm custos-benefícios muito interessantes, ficando mesmo por conta da sua preferência em tamanho para qual você deveria comprar. Mas era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de cenário, avisem aí nos comentários, que eu acho que talvez seja um cenário interessante para explorar. Mas é isso, vejo vocês na próxima. Tchau!